Bom dia, boa tarde, boa noite ou até boa madrugada para quem estiver assistindo. Meu nome é Jamerson, professor de matemática, e hoje a aula vai ser sobre função polinomial do segundo grau. A função polinomial do segundo grau também pode ser chamada de função quadrática, certo? A gente chama função polinomial do segundo grau toda função f que vai de R em R definida por f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero, certo? Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a fosse zero, esse x ao quadrado sumiria e a gente teria só bx mais c, o que caracterizaria uma função do primeiro grau, certo? Aqui alguns exemplos de funções do segundo grau. F de x igual a 5x ao quadrado mais 15, onde a é o 5, b é 0 e c é o 15, né? F de x igual a 5 menos 2x mais 3x ao quadrado, onde a é o 3, o b é o menos 2 e o c é o 5. Perceba, né, que o a é sempre o coeficiente que está acompanhado do x ao quadrado, o b é o coeficiente que está acompanhado do x, e o c é o número que é independente, que não está acompanhado do x, certo? Aqui, ó, o 3 está acompanhado do x, então do x ao quadrado, então 3 é o a. O b está acompanhado, o b, que é o menos 2, está acompanhado do x, e o c, ele é independente, ele está sozinho, correto? Aqui também outro exemplo, f de k é igual a menos k ao quadrado menos 16k mais 7, onde a é menos 1, b é menos 16 e c é 7. Aqui outro exemplo, j de x é igual a 6x ao quadrado, onde a é 6, b é 0 e c é 0, certo? Aqui foi alguns tipos que a gente pode encontrar, né, em questões e afins. Gráfico e coeficiente da função, certo? O gráfico da função quadrática é uma curva denominada parábola. Em uma função quadrática, os coeficientes têm um papel importante na construção e na leitura do gráfico da função, certo? Uma vez que o a, o b e o c me dizem coisas a respeito do comportamento gráfico, certo? Por exemplo, o coeficiente a é responsável pela abertura e concavidade da parábola. O coeficiente b indica se a parábola corta o eixo y no seu ramo crescente ou decrescente. E quando o b é igual a zero, a parábola corta o eixo y em seu vértice. Já já a gente vai saber o que é esse vértice. O coeficiente c indica o ponto em que a parábola corta o eixo y. Quando c é igual a zero, a parábola passa na origem do sistema cartesiano e uma de suas raízes é nula. Bora ver um exemplo dessa função. Certo, e aqui estamos nós no GeoGebra, que é um programa que permite a gente enxergar esses gráficos da função. E aqui temos, né? Essa é a curva que a gente chama de parábola, certo? E a concavidade é justamente essa parte de dentro aqui, né? Essa parte oca, né? Dessa curva. Essa parte aqui de dentro. E vamos analisar, né, o que os coeficientes estão nos dizendo, né, a respeito desse gráfico. Por exemplo, começando pelo a. O a, ele vai nos dizer a abertura da parábola, né, ou se a concavidade vai estar para cima ou para baixo. Por exemplo, aqui o a está positivo, então a concavidade está voltada para cima, certo? Agora, se o a fosse negativo, vou botar aqui menos 3, a concavidade já muda, ó. A concavidade fica para baixo, né? Aumentar ou diminuir esse valor de 3, a abertura dessa parábola vai mudar, certo? Aqui está menos 3, eu vou botar, sei lá, menos 2. Aí, aumentou um pouquinho. Vou botar menos 1. Aumentou mais. Agora eu vou botar, sei lá, menos 10 para ver como é que fica. Olha, diminuiu, certo? Então, é isso que o coeficiente a nos dá de informação sobre o gráfico. Dependendo do seu valor, a concavidade vai estar para cima ou para baixo. Se for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. E também ele vai nos dizer a abertura dessa parábola, certo? Agora o coeficiente b. O coeficiente b vai nos dizer se a parábola vai cortar o eixo y na sua parte decrescente ou crescente, certo? No caso aqui, o b é menos 2, então perceba que ele está cortando o eixo do y na sua parte decrescente. Agora, se fosse positivo, mais 2, vou botar aqui mais 2. Aqui, ó, quando eu multipliquei para mais 2,
está cortando o eixo Y na sua parte crescente, certo? E o C aqui, né, é justamente o ponto onde a parábola corta o eixo Y, certo? Vou modificar esse C, que é 5, né? Vou botar aqui, sei lá, 2. Vocês vão ver que a parábola vai lá pro 2, ó. Tá vendo? Vou botar aqui C, 0. Aí foi lá pro 0, onde corta o eixo Y. Tá aqui mais um. E é isso que os coeficientes nos dizem a respeito do gráfico. Agora, zero ou raízes da função polinomial de grau 2. Denominamos zero ou raiz de uma função quadrática os valores x que anulam a função. Isso é, os zeros ou raízes de uma função quadrática são obtidos quando resolvemos essa seguinte equação, né? Ou seja, quando a gente iguala a função a zero. Certo? E para a gente achar essas raízes, a gente usa essa fórmula aqui, que a gente já conhece, né, da escola, que o pessoal chama fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, onde delta é b ao quadrado, que menos 4 vezes a vezes c, certo? E esse delta nos diz algumas coisas. Se o delta for positivo, a função tem duas raízes reais e distintas, certo? Ou seja, tem duas raízes diferentes uma da outra. Se o delta for igual a zero, a função tem duas raízes reais, porém elas são iguais. E se o delta for negativo, não tem raiz real. Vamos achar as raízes dessa função aqui. Certo, aqui a gente tem a função e aqui a gente tem o que a gente vai usar, que é a fórmula de Bhaskara, né? Uma dica, sempre quando forem fazer, escrevam essa forma geral, que é um jeito que, pelo menos para mim, ajudou a memorizar isso aqui. Sempre antes de fazer, achar as raízes, eu sempre escrevia isso aqui, antes. A gente vai ter que primeiro achar o valor de delta. A gente vai substituir o B, o A e o C aqui, nesse delta. O B é o menos 6, o A é 1 e o C é 5. Certo? Então a gente vai ficar assim, desse jeito. Menos 6 ao quadrado, 4 que multiplica 1, que multiplica 5. Menos 6 ao quadrado é 36, 4 que multiplica 1 é 4, 4 que multiplica 5 é 20. Então a gente vai ficar com 36 menos 20. 36 menos 20 é 16, né? Certo? Então aqui no lugar do delta eu vou colocar o 16 e também substituir o B e o A aqui, né? A gente vai ficar desse jeito. Menos 6, né? Mais ou menos raiz de 16 dividido por 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, então eu vou ficar aqui com 6 positivo. E raiz de 16 é 4, então eu vou ficar com 6 mais ou menos 4 dividido por 2. A primeira raiz vai ser 6 mais 4 dividido por 2, certo? 6 mais 4 dá 10, 10 dividido por 2 é 5. E a segunda raiz que a gente vai ter vai ser o quê? 6 menos 4 dividido por 2. 6 menos 4 é 2, 2 dividido por 2 é 1, certo? Então essas são as raízes da função. E se a gente for substituir esses números aqui, tanto 5 quanto 1, você vai ver que realmente vai dar 0 a função. Fica aí como um exercício para vocês substituírem esses valores nessa função e ver que isso realmente funciona. Porém, existe outro jeito de obter essas raízes, né? A gente pode obter de outra maneira, né? Sendo x' e x2' raízes da equação, elas têm que atender os seguintes critérios. O primeiro é a soma das raízes tem que ser igual a menos b dividido por a, e a multiplicação das duas raízes tem que ser igual a c sobre a. Ou seja, eu sei o valor de b e o valor de a, né? Aí eu vou ter que pensar, né, em dois números que vão atender essa condição, que vai dar exatamente menos b dividido por a, e dois números que também, quando eu multiplico, dá c sobre a, certo? E esse método é interessante quando o coeficiente a é igual a 1, né, porque eu vou ter menos b dividido por 1, né, que vai ser o próprio menos b, e o c dividido por 1, que vai ser o próprio c, né? Aí vai ficar mais fácil da gente pensar qual vai ser os números. Um exemplo, essa função aqui. Vamos tentar achar por esse método as raízes, né? Beleza, a gente tem essa função e a gente tem que pensar em dois números que atendam esses dois critérios ao mesmo tempo. Certo, eu quero isso, né? Eu quero achar dois números que quando eu somo dá 6, né? E quando eu multiplico dá 5. Certo. Os números que quando eu somo dá 6 e que eu multiplico dá 5, esses números, né? x' é igual a 5, x2 é igual a 1, por exemplo. Porque quando eu somar 5 com 1 vai dar 6, e quando eu multiplicar 5 com 1 vai dar o 5,
certo? Então é mais ou menos esse método. E realmente, essa mesma função que eu peguei anteriormente, né? E deu as minhas raízes, certo? Então esse método aqui é interessante quando o coeficiente A for 1, porque vai ser mais fácil da gente conseguir imaginar esse x' e esse x duas linhas. Bora lá, coordenada do vértice. O vértice da parábola é o ponto onde a parábola troca o seu ramo, e vamos representar por V. Os pontos de máximo e de mínimo são calculados pelas coordenadas do vértice, né? Ou seja, o que isso quer dizer? O vértice é justamente onde a parábola vai trocar seu comportamento. Ou seja, aqui por exemplo, ela está subindo e quando chega no vértice, ela vai decrescer, certo? O vértice é justamente o ponto onde a parábola vai mudar o comportamento, né? Aqui está decrescendo, né? Chegou no ponto no vértice, vai subir, certo? E quando o A for negativo, ou seja, quando a concavidade for para baixo, o vértice vai ser o ponto de máximo, né? Aí vai ter o ponto de máximo, e quando o A for positivo, ou seja, a concavidade para cima, o ponto vértice vai ser o ponto de mínimo. E como é que a gente vai achar as coordenadas do vértice? Certo, para a gente achar a coordenada x, a gente usa essa fórmula. Menos b dividido por 2a. E para achar a coordenada y, a gente vai utilizar menos delta dividido por 4a. E antes de encerrar, algumas dicas. Quando a gente deve calcular o y do vértice nas questões, certo? Quando o problema envolvendo função polinomial do grau 2, do segundo grau, perguntar qual o valor máximo ou mínimo da função, qual o lucro máximo da empresa, qual a altura máxima atingida pela bola, qual o custo mínimo da empresa, a gente deve calcular o y do vértice, ou seja, a gente vai calcular o YV, certo? Quando a questão perguntar alguma dessas coisas, certamente vai ser para a gente calcular o y do vértice. Agora, dicas para o x do vértice. Quando a questão envolvendo função polinomial do segundo grau perguntar qual o valor de x para que a função seja máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para que o lucro seja máximo, em qual tempo a bola ou projeto atinge a altura máxima, quantas unidades a empresa precisa produzir para obter lucro mínimo, a gente deve calcular o x do vértice. E é isso, espero que tenha gostado.